Olá, boa noite. Você sabia que o teste ergométrico não é igual para todo mundo? Que existe um protocolo específico para cada paciente? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Cast Cardio. Hoje seguimos aqui com a presença especial do nosso colega Dr. Eduardo, Acef Coelho. Dr. José Rogério da Silva. É eu. E uma presença super especial, a doutora Amanda Moalen, cardiologista também, né? E é também especialista em métodos gráficos, trabalha no Samaritano, no Moriá. E hoje ela está aqui nos presenteando com a presença dela. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, pessoal. Boa noite a todos. Amanda, então conta pra gente. Então é verdade essa história que o teste não é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Na verdade, o teste ergométrico, o objetivo dele, como a gente até falou no episódio anterior, assiste lá. Ele tem a duração mais ou menos de 8 a 12 minutos, né? Então a gente tem que escolher um protocolo que tente enquadrar o paciente naqueles 8 a 12 minutos para que a gente considere que o teste foi um tempo eficaz, né? Então, não adianta eu querer colocar um atleta para fazer esse teste comparado com um idoso, por exemplo. Então, o idoso que tem uma dificuldade maior de locomoção, eu vou, de repente, inclinar mais do que acelerar, até para evitar aumentar o risco de queda. Num paciente que é atleta, que é maratonista, que faz um esporte de alta intensidade, de repente, a gente vai tanto inclinar quanto acelerar. Um paciente que é mais alto, ele vai começar a correr mais devagar, né? Então, não mais devagar, depois. Então, a esteira vai acelerar mais até que ele comece a correr. Um paciente que é mais baixinho, ele vai começar a correr logo que você começar a acelerar a esteira. Então, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento, e aí por isso faz parte aquela conversa breve com o paciente, mesmo que rapidinha. Eu acho que com o passar do tempo também, só de a gente olhar o porte do paciente, ou o estilo ali dele, a gente já tem mais ou menos uma noção. Hoje é difícil a gente errar, já trabalho com isso há algum tempo, mas acontece. Então, às vezes escapa um ou outro, né, que você dá mais pelo paciente, ou porque ele pediu para parar antes da hora, enfim, ou porque teve alguma limitação ortopédica, mas o ideal é que a gente escolha um protocolo que seja adequado para ele. E aí existem vários protocolos. Tem vários protocolos para vários perfis de pacientes. Exatamente. Ah, legal, isso é bom, E a gente né? às vezes consegue individualizar bastante, né? Consegue. Um dos protocolos mais De individualizáveis é o de rampa. Então, você conversa com o paciente assim, quanto você faz de atividade física? E aí, beleza, se você precisar correr, quanto você toleraria? Você tem uma conversa um pouquinho ali com o paciente, e aí você vai determinar quanto você quer que a esteira incline e quanto que você quer que ela acelere. Então, você vai fazer uma coisa bem personalizada para ele. Existem alguns protocolos já pré-moldados, né? Mas que aqui a grande maior parte da população enquadra ali, porque é mais ou menos... Mas assim, um obeso, um idoso, um paciente que tem uma limitação ortopédica, a gente consegue fazer isso aí de uma maneira mais moldada. E é bacana falar até que é legal quando o paciente vai fazer o exame e ele traz o exame anterior para a gente poder comparar, né? Porque às vezes no anterior ele fez um protocolo, por exemplo, de Bruce, é um dos protocolos que existe, e no novo ele vai colocar um protocolo de Elestad. E aí, de repente, no de Bruce ele durou 8 minutos e no de Elestad ele durou 6. E aí ele pensa que ele pode estar pior com a aptidão cardiorrespiratória. Sim. Mas embora seja o mesmo exame, são duas comparações. Então, você não consegue comparar um com o outro porque são protocolos diferentes. Acelerou em tempos diferentes, inclinou em tempos diferentes. Então, a comparação é um pouco mais limitada. É lógico, ali você vai ver quanto atingiu de frequência, você vai ver se a aptidão cardiorrespiratória deu como boa, ruim, ou excelente, enfim. Mas não é a mesma comparação, né? Rafa, duvido que no seu consultório você nunca tenha pego um teste, paciente de 26 anos, sexo masculino, e vem lá, assintomático de tudo, teste sugestivo para isquemia miocárdica. Já pegou algum teste que você olhou e falou assim, isso aqui Deus. Não está batendo? Com certeza, com frequência, né? A gente na nossa rotina, a gente até, eu e o Rogério, a gente trabalha junto, então assim, a gente já tem por hábito Somos empresários nem olhar da medicina. Eu não aguento esse meu amigo. A gente já tem por hábito nem olhar o laudo. Primeiro olhar os traçados do eletro. Porque já algumas vezes a gente pegou exames alterados com laudos normais. Muitas vezes. E às vezes o paciente já chega com sintomas. Se você olha direto o laudo e tá normal, você já liga Já fica enviesado. Já liga um alertazinho ali.
Então a gente já tem por esse hábito olhar os traçados primeiro e depois olhar o laudo para fazer essa comparação. Eu posso abrir uma janela aqui para nossa audiência? Ó, gente, o seu médico, ele não pode ser o médico de laudo, viu? Ele tem que olhar as imagens, ele tem que olhar os traçados do eletro, do teste, do holter. O eco, muitas vezes, as imagens não ajudam muito, porque é estático ali, né? Mas no teste ergômetrico, do eletrocardiograma, no holter, Sim. olhar os traçados, os exames de imagem, como ressonância, como tomografia, como raio-x. Confie no médico que olha as imagens, porque ele sempre tem duas avaliações. Ele compara as imagens com o laudo. Apesar de eu não ser um especialista em métodos gráficos, mas a gente tem um conhecimento Vocês têm razoável. todo mundo, todo cardio e- tem informação, sim. né? Até básica porque essa ali. questão de métodos gráficos é mais de São Paulo, né? Se você É. sair muito do estado de São Paulo, você não tem nem residência acho que, de métodos É. gráficos. É mais daqui mesmo de fazer a residência, a subespecialização em métodos gráficos. Mas, por exemplo, Espírito Santo, sou de Vitória, acho que não tem a... lógico, né? Que você pegar a Amanda, que passou lá um ano só fazendo Só isso, fazendo isso. ela vai ter mais experiência, mais expertise do que eu. Mas no final, a análise eletrocardiográfica do teste ergométrico ali, do traçado eletrocardiográfico, é um eletrocardiográfico, é um eletrocardiograma, né? E todos nós na residência de cardio, a premissa básica é a avaliação do eletrocardiograma, né? Então, é lógico, vocês não vão ter ali o acesso à pressão, nível pressório, que vocês vão ter que acreditar em quem mediu, na Sim. frequência cardíaca, vocês vão ter que olhar ali, até porque no traçado a gente sabe que dá para contar a frequência cardíaca, mas o traçado eletrocardiográfico é nada mais do que um eletrocardiograma. Porque o que eu estou mandando é a foto do eletro, né? Então, eu fiz a foto, ele estava dinâmico na hora que eu estava analisando, mas eu fiz a foto e eu estou enviando a foto. Então, você tem capacidade de avaliar a foto também, né? Todo cardiologista tem. E Eu lancei essa pergunta com o objetivo de dizer o quê? Pode existir teste que vem positivo e ser um falso positivo, o paciente não ter a doença? peguei um caso hoje. Posso contar? Pode. Tem certeza Conta aí, disso? Rogerinho. Eu vou contar um caso muito interessante. Era um exame pré-operatório. Um colega médico tinha pedido uma avaliação pré-operatória de uma colicistectomia. O paciente ia tirar a vesícula e alguém tinha pedido para ela já os exames. Ela já veio com um eletrocardiograma, um teste ergométrico, um eco, os exames laboratoriais e uma radiografia de tórax. Tava tudo bem. Uma paciente de 35 anos, 0 fator de risco, faz atividade física, não fuma, não bebe, dorme bem, não era estressada. Que o Isso é estresse hoje raridade, hein? É Dorme raridade, bem, raridade. atividade Tipo física. eu, assim, ó, zen. Né? E aí o teste era muito alterado. O teste dela, você olhava o traçado, realmente, tinha uns 3 milímetros de infra. Ela não teve sintoma no teste. E aí o colega laudou no teste como exame sugestivo de isquemia miocárdica. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Como é que eu libero essa mulher para Para operar, né? operar? Tudo bem que ela não tem sintoma, tudo bem que ela é um 0 risco, ou seja, um baixíssimo risco, mas tem um teste alterado. Tá vendo que às vezes pedir o exame pode complicar um pouquinho a vida da gente. Nesse caso, eu pedi uma tomografia coronária para ela antes de liberar ela para a cirurgia. Por quê? Pode ser um falso positivo, ou seja, o exame ele deu positivo e a paciente não tem doença coronária macrovascular. Principalmente em mulher. Principalmente em mulher. Pode ter doença microvascular. Mulheres e idosos, né? Ou bichinhos que dificultam um pouquinho a nossa vida, É né? isso aí. Diabéticos, às vezes. Diabético, E renal esses crônico. casos eu renal creio que crônico. é habitual de vocês também no consultório. Sim, né? com Habitual. certeza. Eu acho que o falso positivo está muito relacionado também a doenças não cardíacas, né? Estresse físico, então, às vezes ele tem, no final das contas, a alteração eletrocardiográfica por alteração dinâmica de oferta e demanda, né? Então, se o paciente é um paciente muito estressado, muito ansioso, ele atingiu níveis de frequência cardíaca muito elevados, isso pode alterar também, e não necessariamente estar relacionado só à doença coronariana.
Tem a questão do erro de interpretação, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Porque como é um exame dinâmico, o paciente está movimentando, às vezes você vê alterações no traçados que são interferências, porque do movimento, né? O paciente movimentou. Mulheres, por favor, quando for fazer o exame, vão de top, mas o menor que você tiver, né? É lógico, a gente não quer que você fique exposta, mas o menor que tiver, porque a gente tem que ligar os eletrodos aqui, e às vezes a paciente vem com o tórax todo coberto, e aí o eletrodo fica debaixo da roupa. Então, à medida que o paciente vai fazendo o esforço, a roupa vai atritando naquele eletrodo e a qualidade do traçado não fica bacana, né? Então, hidratantes, a gente já falou que é ideal não passar, né? Então, tem várias questões. No preparo do exame também, esse é o principal fator de Se eu estou falso investigando positivo. coronariopatia, onde a alteração principal vai ser uma alteração no eletro que eu chamo de infradesivelamento. Nós sabemos que existem várias morfologias de infra. Tem um infradescendente, ascendente, horizontal, a convexidade, faltou a palavra? Convexidade... Convexo? Isso, É o convexo. convexo mesmo. Então, assim, eu tenho vários tipos de infra. E aí, você analisando o perfil do paciente, fator de risco, se é um infradescendente, eu tenho total. Olha, eu acho que realmente o exame está falando a verdade aqui. Mas se é um infra Ascendente, convexo, uma mulher né? jovem, assintomática, eu acho que cabe a gente avaliar isso individualmente. Tanto é que no final do laudo, na maioria dos lugares, a gente coloca, né? Este exame isoladamente não confirma ou descarta. Você deverá passar com seu médico assistente para que avalie o risco, juntamente com outros exames que se julgarem necessários, né? Sim. Assim como tem o falso positivo, a gente tem falsos negativos também. Eu acho que o teste ergométrico, eu acho que dá mais... Falso negativo, Será, Edu? eu acho. Eu acho que, assim, hoje... Será que existe essa estatística? Hoje, eu acho que eu não tenho estudado isso, mas, assim, eu tenho hoje cada vez mais pedido de estratificação anatômica para os pacientes, especial de baixo risco e intermediário risco. E, olha, eu realmente fico assustado. A gente tem pacientes jovens internados que não tem sintoma, que tem teste normal, e que fez uma tomo de tórax por algum motivo, e tem um monte de calcificação coronariana, e foi para angiotomo, é um triarterial grave. Por isso que eu estou falando, acho que é mais falso negativo. Teste normal com paciente com doença arterial É isso aí coronariana. mesmo, porque sem dúvida. É o que eu pego Sem mais dúvida. no consultório. Sem dúvida. Eu acho que é muito grande isso. Doenças incipientes, aquelas doenças menores, né, que não estão causando ali desbalanço da oferta e consumo, elas são aquelas que geralmente são falso negativo, né? O Sim. paciente vem com teste negativo e não é de fato negativo. Mas o que a gente tem visto, na verdade, é doença grave. Grave também? Grave. Ó, eu tive um Paciente caso na BP. geralmente com lesões difusas, mesmo que eu acho que Triarterial. triarterial, que faz lesões Talvez balanceadas. Exatamente. Eu peguei um caso na BP muito parecido, era um rapaz jovem, Marcos, não vou falar o nome todo dele aqui, ele 40 anos, 39 anos, o pai era safenado, ele tinha um irmão também, angioplastado, tinha um LDL isolado de maior que 200, eu falei para ele que foi o maior que eu já vi, e ele fez um teste ergométrico normal, eu tinha pedido o teste mais para avaliar a capacidade física, porque ele queria começar a atividade física, e um angiotomo para descartar a doença arterial coronariana. O angiotomo veio com lesão discreta na DA, proximal. Eu, teoricamente, poderia deixar esse paciente em tratamento clínico. DA terço médio, desculpa. Não fiquei satisfeito, mesmo assintomático, pelo histórico, LDL estourado, eu falei, vou mandar esse cara para CAT. Cateterismo triarterial, esse cara fez revasque com o cirurgião da minha equipe, que é o Dr. Sérgio, saiu por 5 dias do hospital, mas passarinho em branco. Passarinho em branco. Então, assim, eu acho que vale muito do feeling também do cardiologista clínico. Você fala, pô, isso aqui não tá batendo, o pai é safenado, o irmão é angioplastado, o cara tem um LDL de 200 e lá vai cacetada, mesmo ele assintomático, eu não tô acreditando nessa lesão. E eu acho que é importante explicar para o pessoal essa questão que a gente está falando das lesões balanceadas, porque assim, a gente tem 3 artérias que são principais que elas se ramificam. E às vezes quando você tem uma lesão isolada nenhuma, com essa questão da oferta e demanda, você consegue ver no exame uma alteração específica. Mas quando você tem lesão difusa, às vezes o exame dá como normal porque tá circulando tudo ruim. Então, a gente não consegue diferenciar essa alteração entre demanda e oferta de oxigênio. Então, é importante o médico ter esse feeling mesmo de
prestar atenção na história clínica, no histórico familiar, que é muito importante, né? No exame físico. E às vezes com o exame mesmo normal, às vezes investigar um pouquinho mais. Mas eu acho que aí entra na questão de indicação e contraindicação, né? Que Sim. você pediu o exame para avaliação cardiopulmonar porque ele queria praticar atividade física, entendeu? E aí a ideia do exame não era investigar a doença coronariana, porque você já tinha uma alta suspeita para ele. Então a indicação do exame nesse caso não está errada. Não tá Mas errada. a questão é, a gente não pode confiar num único exame. Exato. Se a gente tem, eu acho que às alta vezes a gente suspeição, tem, né? uma alta suspeição, a gente tem que ligar a pulga atrás da orelha, né? E eu Pode falar, tenho Edu. 2 perguntas para Amanda. A primeira, vocês estão falando muito em capacidade funcional, mas como é que a gente mede isso para o paciente que está assistindo a gente lá de casa, saber qual que é a capacidade funcional dela, se está boa, se está ruim? Como é que a gente consegue medir isso no teste ergométrico? Tá, a medição da capacidade funcional do paciente, ela vai de ruim, boa, excelente, ela vai ser medida através da quantidade de esforço que ele conseguiu executar, né? Isso tudo, todo paciente que a gente coloca no teste ergométrico, a gente pergunta a idade e o sexo, né? A gente tem que colocar lá no preenchimento e aí ele vai ser comparado com as pessoas da mesma idade e sexo. Não dá para eu comparar um jovem com uma senhorinha, né? Então, a aptidão cardiorrespiratória, ela é definida por faixa etária e por sexo. Homem geralmente tem uma capacidade funcional de ir além, mulher menor. Então, é pela quantidade de esforço que você conseguiu executar ali. Então, a gente conclui quantos METs, né, quanto você conseguiu fazer de esforço físico, e aí, baseado na quantidade de esforço físico que você realizou, a gente calcula a sua aptidão cardiorrespiratória. Para saber se está boa, se não está, isso é importante. Edu deve estar em classe Acho que funcional 3, né, Edu? Acho que isso é uma das principais, uma das informações mais importantes do cardiopulmonar, até porque dá prognóstico, né? Sim. Porque se ele faz um infra, se ele faz uma alteração sugestiva de doença coronariana com uma capacidade funcional muito baixa, isso é um prognóstico mais reservado do que aquele que tem uma alta capacidade e lá no fim do exame ele altera, né? Então... E a minha segunda pergunta. Se eu tenho um paciente que chega infartado lá no pronto-socorro, ele tem um supra, eu consigo fazer uma correlação desse eletro com a coronária acometida do infarto. Vamos supor que ele tem um supra em parede inferior. Então, eu tenho muito provavelmente a coronária direita que está obstruída. No teste ergométrico, o infra, a gente consegue fazer relação com a parede? Não, né? Não. Não dá para confirmar a parede. Ele faz uma suspeição de alteração, mas ele não confirma a parede. Ou seja, quando o cardiologista liga para você e fala assim, tô te mandando um paciente aí pro hospital, ele fez um teste ergométrico aqui, inflou a parede inferior dele. Olha, suspeita porque esse cardiologista tá... Não, mas aí você diz, eu acho que... Eu falo porque eu faço isso, né? Você liga e fala, a alteração foi na parede inferior, mas não significa que ele tem uma lesão na artéria que irriga a parede inferior. É porque você tem que descrever onde você viu a lesão, né? Onde você viu a alteração. Mas isso é bacana, o Zé Rogério tá falando, esse negócio de levar o paciente ao pronto-socorro, porque às vezes ele vai para fazer um exame, e por isso que eu gosto de trabalhar principalmente em ambiente que tem hospital, né? Porque ali é rápido, o pronto-socorro tá ali, você já desce com o paciente, deu alterações graves, você desce com o paciente. Então, para todo mundo que tá em casa, porque quando o paciente é pego de surpresa, porque agendou um exame, foi lá, marcou fazer o exame, e aí ele é levado ao pronto-socorro, ele assusta muito, isso pode acontecer, né? Então, se o paciente teve uma arritmia muito grave, que tem um alto risco à vida, ou se eu estou vendo alterações que são muito sugestivas de doença grave, o infra, que a gente já falou algumas vezes, menor do que 3 milímetros. Assista o episódio anterior que você vai entender o que a gente está falando. Se ele tem um infra menor do que 3 milímetros, se a pressão dele chegou a níveis que são limitantes muito elevados. E às vezes ela não cai, né? Se ele fez uma arritmia que você colocou ele no repouso, você tá com o paciente deitado lá, você cumpriu todo o tempo de repouso, ele continua com uma frequência cardíaca muito elevada, você não pode liberar o paciente para casa dessa forma, né? Então, são momentos que você tem que descer, e às vezes você pega o paciente de calça curta, porque ele não quer, ele fala, não, eu tenho um compromisso, eu já vim aqui, eu tenho que sair, e não dá para liberar para casa, tem algumas indicações de ir pro pronto-socorro. São alterações graves e o paciente pode estar em risco, né? Exatamente. A gente precisa interpretar que esse é o exame de triagem, né? E o objetivo dele foi cumprido quando acontece isso. No final das contas, você cumpriu o objetivo, você achou o que você estava procurando e você está prevenindo que ele tenha um evento agudo. Você está fazendo a prevenção, que é o que a gente foca tanto aqui, né? Legal. Muito bom.
Edu, então faz as considerações finais pra gente. Olha, procure o seu cardiologista, você de casa que está assistindo ao Cast Cardio. Faça o seu check-up. Neste check-up, se você não tiver contraindicação, peça ao seu médico para incluir o teste ergométrico, que é um exame rápido, simples, barato, que traz para o seu cardio uma série de informações, até mesmo para liberação para atividade física. Aquele paciente que está sedentário, está querendo voltar, é extremamente importante. Verifique se você não toma alguma medicação aí de uso contínuo que precisa suspender antes do exame. Exija um exame adequado, com o médico na sala, qualidade bem feita, tempo de duração do exame adequado, protocolo adequado, para a gente poder, no consultório, estar levando o melhor para você que está assistindo a gente. E se você tiver exame anterior, leva pra gente fazer um exame bem bacana. Isso aí. Isso é importante, gente. Vocês estão vendo o tanto de informação, o tanto de coisa que vocês estão aprendendo com a gente. Isso é muito importante para a sua segurança, para a sua saúde, né? E também para boa prática médica, né? Infelizmente, hoje, com o corre do dia, muitos médicos acabam... Infelizmente, nós somos seres humanos, né? E todos estamos... né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Estamos aí... E o paciente, tendo algum conhecimento, ele pode, em algum caso, estar ajudando o próprio médico. ali, Não, né? eu já ouvi relatos de, às vezes, pacientes que vêm fazer exame e falam: nossa, doutor, eu fiquei sozinho em sala e eu não estava aguentando mais correr. E eu gritava: oi, me tira da esteira. Eu escutei. Não sei onde foi o paciente que relatou, nem sei se aconteceu de fato. Eu imagino que sim, porque ele não teria por que falar isso, né? Mas já escutei relatos assim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Até porque é um exame que a gente, principalmente se for um risco moderado, que eu tô buscando alguma informação, né? É um exame que potencialmente pode... Não é um exame... Ai, gente, não é um exame de alto risco. É um exame bem seguro. Você tá monitorizado o Sim. tempo todo. Mas que potencialmente pode agregar algum risco ao paciente, né? Então, precisa ter Então, é isso aí, atenção. gente. Só te agradecer a Amanda, minha Sim. colega diária lá do Moriá, de 7 às 13, Eu que que- disponibilizou a agenda dela para vir aqui hoje Obrigada, comentar com Amanda. vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Isso aí, Amanda. Muito obrigado. O Cast Cardio agradece a sua presença e a nossa audiência E também, com siga o certeza. Cast Card no YouTube. É isso aí, gente. Compartilha aí com a galera que vocês conhecem. É importante para o crescimento do canal e para que mais gente tenha acesso a informações de qualidade. Um abraço. E siga o Estudo Pode Vir também. Ó, pode vir. Vem gravar o seu podcast aqui. Um Tchau. beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Boa noite.